graça e que a paz bendita de Cristo Jesus esteja ricamente contigo, meu irmão e minha irmã. É com grande satisfação que o povo de Deus se reúne mais uma vez em mais um mês para celebrarmos mais uma ceia, que pode ser, como eu costumo sempre dizer, a nossa última. E se for, glorificado seja o nome do Senhor, porque aí será a nossa última aqui na terra, mas ainda teremos o privilégio de cearmos com o nosso Mestre na eternidade, celebrando na sua presença a comunhão dos santos, por toda a eternidade na presença do nosso Deus. Como você sabe, em cada oportunidade da celebração da ceia do Senhor, nós temos mensalmente, e nesse mês também de uma maneira muito especial, em duas oportunidades, celebraremos a ceia hoje e também no terceiro domingo, pela manhã, às 9 horas. E nós temos meditado a partir do desafio e incentivo e também de correções que podemos recolher do exemplo de homens e mulheres que viveram em algum contexto através do exemplo de Cristo e ao redor dele, como vemos no exemplo de pessoas ao redor da cruz. Esse tem sido o nosso tema para o próximo ano. Nós vamos ainda refletir sobre outros temas importantes para a vida da igreja. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo de número 23. Nós leremos os versos de 33 até 43. Lucas, capítulo 23, nos versos de 33 até 43. Nós queremos meditar nessa noite com respeito aos dois ladrões da cruz e o fim de cada um deles. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus Santo, nessa noite nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra e pelo tanto que nela podemos aprender e pela comunhão que nos ofertas a partir do sacrifício do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Dá-nos nessa noite, Pai, reverência à tua palavra, concentração aos teus ensinamentos e instruções, e conforta o nosso coração com a esperança dela proveniente. Que tu possas nos manter aqui focados, Senhor, salvo para situações extremamente necessárias. Mantenha os nossos olhos bem abertos, nossos ouvidos atentos, e que evitemos, Senhor, com a ajuda do teu Espírito, a desconcentração, a saída, para que não estejamos, Senhor, fora do alcance do que tu tens a nos dizer nessa noite. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos e irmãs.
O verso do texto que lemos, para mim, é um dos mais marcantes quando Jesus diz para aquele ladrão, num contexto que poderia gerar para nós grande controvérsia. Porque a grande maioria de nós, por mais que reconheça a teologia reformada, por mais que compreenda a teologia reformada no seu âmago, acabamos de falar neste mês da reforma sobre o impacto da reforma, o que ela precisa mudar em nossas vidas, ou no contexto da comunicação de uma salvação que era apresentada antes pela igreja romana, como sendo obtida pelas boas obras, pelo mérito humano, e a reforma trouxe a Bíblia de volta ao centro da igreja para recolocar a graça como elemento central da salvação do homem, sem a qual jamais chegaria ele sozinho aos pés do Salvador. É efetivamente quando por esta graça os eleitos de Deus são por ele alcançados, regenerados, limpos pela santificação e portanto têm seus olhos abertos e desescamados para enxergar a necessidade de Deus mediante a sua própria miséria. Antes disso nos considerávamos muito bons cidadãos, bons pagadores de impostos, bons esposos e esposas, bons, justos aos nossos próprios olhos, quando na realidade todos éramos igualmente miseráveis diante da santidade inalcançável de Deus. E por isso mesmo ele, através do seu Filho, rompe com esta barreira intransponível, para que eu e você pudéssemos ser salvos pela obra vicária do Cordeiro de Deus, que o adoramos, que cantamos aqui em cada cântico, em leituras da sua palavra. Porém, ainda precisamos reconhecer, nós os que estamos aqui nessa noite, que é bem possível que se estivéssemos a presenciar este que é um dos episódios mais emblemáticos na crucificação do nosso Salvador, teríamos muitas reticências quanto a assegurarmos que o ladrão ali foi salvo. Porém, esse que é um dos textos mais confortantes e ao mesmo tempo polêmicos, ao ponto em que é difícil pensarmos que um homem delinquente, não se sabe exatamente a gravidade dos crimes que cometera, sabemos que era um ladrão, mas muito provavelmente com uma ficha maior do que esta, tendo em vista o tipo de morte que enfrentava. Não era uma morte comum para ladrões, simples ladrões. E é possível, diante disso, segundo estudiosos do Novo Testamento, historiadores, que o tipo de roubo aqui que ele teria cometido, isso é tudo especulação histórica, mas é possível, consolidando aí estas evidências, que ele não fosse um simples ladrão, mas latrocida. E por isso, consumando o assassinato por decorrência do almejar o patrimônio alheio, ele havia sido condenado à cruz. Como Jesus, por outros motivos, você já sabe muito bem. Então, para nós é muito difícil consolidar a salvação fora do mérito. Porque para mim e para você, precisamos reconhecer que nós apontaríamos o dedo e diríamos, este não foi salvo. Veja os frutos, olhe para o seu passado, veja o que ele fez, as maldades, os crimes cometidos. Porém, a salvação ela não é uma avaliação de currículos. Ela é o ouvir da voz do Salvador dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque, de fato, o esmagar da dor sofrida pelo Cordeiro é que nos traz justificação a fim de que possamos ser recebidos como membros da família de Deus e nada mais além disso. Por isso, este verso que quero destacar, fora deste texto, está lá em Isaías 53:5, nos explicando teológica e também essencialmente o que aconteceu no Gólgota. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado
por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Quanto nós temos reconhecido humildemente esses pecados? Quantas vezes você se perguntou, ou julgou, ou recriminou os judeus por terem escolhido Barrabás? Cada filme assistido, cada vez que leu esta passagem, de repente, eu confesso a você que senti essa experiência algumas vezes, pensava assim, que povo incrédulo, que povo duro, como negam o Messias e decidem libertar a Barrabás. E esse sentimento vai surgindo no nosso coração até nós entendermos quem era Barrabás. Que era, na realidade, eu e você. Os libertos aos olhos dos homens, para que aquele inocente, o Filho de Deus, perfeito varão, fosse imolado em nosso lugar. Pelas suas feridas fomos sarados. Mas de quê? Do que nós temos sido sarados? De que pecados? Como temos nos comportado diante do Senhor no tocante a reconhecer as nossas falhas, a nossa culpa? O que Jesus levou em nosso lugar? Quando você pede perdão e agradece pela graça da salvação, você de fato tem entendido do que Ele te salvou, de que buraco Ele te tirou, de que ruína Ele te libertou, de que algemas Ele te tornou livre? Ou você tem repetido no efeito manada, porque é bonito, porque está nos cânticos, ou porque realmente entendemos? Quando nós lemos relatos como esse a respeito da crucificação, como por exemplo, no texto correlato de Lucas 23, lá em Mateus 27, 45, nós lemos que eram 3 horas da tarde. Um cenário de horror, 3 cruzes, soldados, multidão. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as gritando e trevas terríveis, assustadoras, e nenhum temor a Deus. A impressão para os próprios discípulos era que Satanás estava no controle desta cena horrorosa. Afinal, Gólgota chama-se Monte Caveira. Não é parecido com os dias atuais? Quando olhamos para a violência, quando olhamos para a corrupção, a injustiça, roubos sem fim, a legalização do mal, listas de desgraças que não terminam, não se vê nenhuma solução, nenhuma luz. Parece que as trevas têm reinado diante de nós. E por mais que nos esforcemos em sermos otimistas, as evidências não nos deixam muita saída para a esperança, a não ser quando olhamos para o resultado da cruz e não para o seu cenário. O cenário da cruz não é tão importante quanto o propósito dela. Os céus enegrecidos, as lágrimas derramadas, os discípulos escondidos, não eram mais importantes do que o servo obediente do Pai, cumprindo o que lhe foi colocado até o fim, não fugindo do seu propósito. Eu e você, como também Pedro, como também Tiago, como também todos os demais apóstolos, não sabendo o que pensar diante de tanto horror, ameaças, também fugiríamos, nos esconderíamos, confusos nos perguntaríamos: e agora? O que será de nós? O sonho acabou, a corrupção venceu, o mal valeu a pena. E as maravilhosas promessas de Jesus já nos pareciam ilusões diante de um cenário de derrota no Monte da Caveira. Porém, como nesse cântico que acabamos de cantar, falando da submissão de tudo que foi criado ao senhorio e à autoridade do Filho, nós precisamos nos perguntar:
Hoje, nós temos acreditado que a luz de Cristo vence ainda as trevas. Como essa verdade faz diferença no seu e no meu cotidiano? Pois, mesmo entre dois ladrões, um cenário de horrores, de vergonha, ali ainda houve salvação. E essa é a mensagem dessa noite. Mesmo diante dos horrores, da desesperança, de delinquências, de desilusões, quando Cristo quer salvar, Ele salva. E não há quem impeça o seu agir e o seu poder. Olhando para Jesus entre dois ladrões, nós vamos ver que Marcos, o outro evangelista, descreve esse trecho do maior acontecimento da história, lá em Marcos 15, 25, 27 a 28, dizendo: eram 9 horas da manhã. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Por que Jesus teria aceitado sofrer esse cúmulo de humilhação? Porque ele ama o pecador por deliberação espontânea, não forçada e totalmente mandamental na proposta redentora que lhe havia sido estipulada desde antes da fundação dos séculos. Roubar é pecado. Está bem claro no 8º mandamento, quando olhamos lá em Deuteronômio 5:19. Não furte. Está também em Êxodo capítulo 20. A corrupção que está ao nosso redor mata milhões de fome pelos desvios na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação. E todo o povo grita, certamente em seus sofás confortáveis: ponha na cadeia, morram os ladrões. E de fato, cadeias estão lotadas deles, mas parece que há mais fora do que dentro, nos tempos atuais. E Jesus enfrenta com solução radical o perdão, apresentando a quem menos merecia um retrato de nós, um retrato de quem eu e você somos. O novo nascimento é dado para alguém que não seria facilmente contado entre nós como um concorrente a esta grande dádiva, como de fato nenhum de nós o é. Imagine só, cadeias sendo esvaziadas, igrejas cheias, mas na realidade a cruz ainda continuou sendo o destino final daquele ladrão. Porém, a pior das mortes não seria mais enfrentada por ele, porque Jesus naquele dia decidiu agir com salvação. Enfrentando vergonhas, enfrentando maledicências, enfrentando ataques, como vimos aqui, as placas, o zombando. Porém, seus interesses estavam acima da sua própria reputação ali sendo manchada, porque seu interesse era de salvação, era de restaurar a vida de alguém que lhe pertencia. E por acaso também estava ali sendo condenado, porém, diferente dele, de maneira justa. E nem mesmo isso fechou a porta da possibilidade da sua salvação, porque essa era a vontade de Deus. E olhando para esse texto, nós precisamos olhar para 2 tipos de ladrões. Não há só um tipo de ladrão. Há um ladrão arrependido, que é o que nos chama mais a atenção, obviamente. Ele não deu ouvidos à multidão que zombava, nem ao companheiro de crime que blasfemava contra ele, fazendo pouco caso do seu poder e da sua autoridade messiânica, dizendo como o que o desafiando a provar diante dele, como se precisasse, que ele era de fato filho de Deus. Se tu és mesmo o Cristo, desce daí e salva também a nós. Óbvio que colocando em total pé de descrédito sua compreensão a respeito de quem ele era. Porém, este ladrão arrependido, ele não blasfemava.
ele meditava nas palavras de seu companheiro, entre aspas, de delinquência, para o confrontar e o corrigir, ainda encontrando algum tipo de força para isso. Reconheceu ele a justa punição pelo seu pecado. Isso aqui distingue de maneira muito clara e evidente o comportamento daqueles que, de fato, apesar de seus passados, apesar da gravidade de seus delitos, pertencem ao Senhor. Ele ainda não sabia, porém, o reconhecimento da nossa miséria é um passo indissociável do arrependimento genuíno. Não há como se arrepender sem reconhecer a nossa situação. Eu dizia isso alguns minutos atrás para os nossos candidatos à membresia da igreja, no nosso curso de discipulado, e dizia a eles que o que muda no coração de quem caminha pela ignorância e um belo dia tem os seus olhos abertos é a conversão. Não é o excesso de conhecimento, não são quantos diplomas nós acumulamos na parede, nem o número emoldurável de benfeitorias realizadas. É o agir de Deus. Acontece com o pobre, acontece com o douto, acontece também com o iletrado, com o rico, com a classe média, com quem quer que seja, mesmo numa cruz sendo condenado à pena cabal, ou quem sabe passeando na praia com a família, lá onde ele quiser. A sua salvação é operada e não há para isso resistência, nem mesmo de quem é alvo dessa salvação. Por isso a graça é irresistível. Não pode ser contida, ninguém pode dizer, mestre, mas eu não quero. Porque ele já determinou o dia, a hora e as circunstâncias da nossa salvação. Como um dia aconteceu comigo e certamente com você também. Este ladrão reconhece a sua justa punição. Não entende ele que é uma vítima da sociedade, muito menos entendendo ele de escarnecer do único que podia de fato salvá-lo. Ele reconhece publicamente que Jesus era justo. Ele sim estava inocentemente sendo condenado. O Cristo, o rei de um reino não espiritual. Veja o que ele diz no verso 41 e 42. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Palavras que muitas vezes passam desapercebidas no nosso exame do conteúdo das Escrituras. Ele não reconhece Cristo apenas como uma figura emblemática ou como um homem bondoso, como alguns daquele tempo também reconheciam. Ele apontou a Cristo como rei. Ele faz um pedido como um súdito, humilhando-se na presença do Senhor do universo. De repente, até doutores da lei, escribas, fariseus, mestres de Jerusalém, não tinham essa capacidade de olhar para ele e reconhecer isto. Porém, um ladrão, um delinquente, um pecador, também ali experimentando, no caso dele justamente, vergonha pelo cometimento de delitos, reconhece Cristo como seu rei, implorando, suplicando que este lembrasse de si quando entrasse no seu reino. Paulo nos ensina, por exemplo, em Romanos 10, versos 9 e 13, que se com a boca nós confessarmos Jesus como Senhor, Kyrios, seremos salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E só invocamos porque Ele quis que invocássemos e nos possibilitou que víssemos a Ele com os olhos da fé, reconhecendo como Senhor e Salvador. A fé deste ladrão arrependido é uma fé verdadeira. No verso 40 a 42 podemos identificar isto. Era agonizante para alguém que estava sendo crucificado, com o peso do seu corpo o entalando e o dificultando no ato de respirar, falar, gritar, encontrar forças. Esse homem explora um pouco mais os seus limites para dizer o que tinha que ser dito. Dizer o que seu coração não conseguia mais conter. Aguentando ainda
algum tempo a mais e usando da sua voz para proclamar o que seu coração tinha diante do seu Senhor. E eu pergunto a você nessa noite, e nós? E nós? Quanta fé nós demonstramos quando estamos sofrendo? Será que os nossos limites têm sido tão pequenos que não conseguimos dar mais 2 passos privilegiando o nosso conforto em detrimento ao que tem que ser dito? Nós vemos que pela fé os outros não veem ou temos visto mais do mesmo? Reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas? Ou suspiramos pelo seu reino eterno? O ladrão estava vivendo na luz da misericórdia e da graça de Deus, mesmo em meio de um ambiente de morte e de terror, em meio ao sofrimento e à escuridão. Em terceiro lugar, podemos ver a segurança que nos é transmitida pelas palavras de Jesus. Nós precisamos ter fé no sacrifício de Cristo que nos dá segurança na vida eterna. Como nos diz João, no capítulo 6, verso 47, orar pela conversão dos parentes e amigos, mesmo que seja nas horas próximas de sua morte. Ele chama Jesus de o Cristo, que em grego significa o Messias, o Salvador de Israel. Tem ele o poder de perdoar pecados, como fez com aquele paralítico de Cafarnaum? Tem o poder ele de levar ao céu quem ele mesmo recebe pela obra da sua graça? E faz ele com toda a autoridade, descumprindo o que nós poderíamos chamar de protocolos religiosos. E ele vai até ele e diz: hoje você estará comigo no paraíso, no meu reino. Não é maravilhoso? Não é extraordinário entendermos que a salvação não passa pelas nossas mãos, pois se passasse, tenha certeza que nós a perderíamos. E muitas vezes, e muito facilmente. Porém, ao dizermos que uma vez salvos, somos salvos para sempre, não se trata de nos comportarmos de maneira arrogante, pelo contrário, se trata de reconhecermos que a salvação nunca passou pelas nossas mãos, antes passou, foi dada gratuita e maravilhosamente pelas mãos de quem não pode ter os seus planos frustrados, isto é, o Senhor. Quando morremos em Cristo, somos por Ele recebidos na glória. E como não abrir e fechar de olhos, testemunhamos a consumação de seus planos no paraíso eterno, preparado nas moradas do Altíssimo, desde antes da fundação do mundo. Nós somos salvos pela graça, somente pela graça. Um passado que você trouxe para cá, o passado que você ostentou até este momento da sua vida, não é tão importante quanto a decisão deliberada do teu mestre, dizendo a ti que verá a você no paraíso. A nossa história foi mudada como cantamos aqui no início deste culto. Antes e depois. Pois em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo recebemos nova esperança. Em Cristo, nosso coração é conduzido para uma fé que não é condicionada às circunstâncias que estão ao nosso redor. Somos salvos pelas obras. Sim, mas não as nossas. As de Cristo no madeiro. Precisamos agradecer 1.000, 2.000, 1.000.000 de vezes pela tão grande salvação, cantarmos, contarmos e proclamarmos esta salvação, dizendo ao mundo que a morte não é o fim, que a segurança que temos nele passa pela obra que ele concretizou, pelo sacrifício que ele produziu, dando-se a si próprio, derramando seu sangue carmesim por mim e por você, para nos fazer povo de seu pertencimento, povo de sua propriedade. Um povo que se chama pelo seu nome, selado com o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, da promessa. A morte para nós, as cruzes, as condenações deste mundo, para nós não são o fim, são o início da vida que realmente ainda está por começar, que é a eternidade ao lado do nosso Senhor. Precisamos ter fé no sacrifício de Cristo, segurança no sacrifício de Cristo.
e entendendo que, ao olharmos para a cruz, não vemos um cenário de derrota, mas de salvação, de vida ofertada pelo Cordeiro. E em quarto e último lugar, não poderíamos olhar apenas para os bons exemplos desse texto, precisamos também falar de um pecador persistente. O pecador persistente é raivoso, tem raiva de Deus, dos seus pais, da sociedade, culpa os outros pelos seus erros, gosta de insultar, como o ladrão fez na cruz. São pessoas egocêntricas, só pensam em si, exigem direitos, quando na verdade estão em débitos impagáveis diante do Cordeiro de Deus. São pessoas que exigem salvação quando na realidade deveriam se humilhar na presença do autor da vida. Como não reconhecem seus erros, se fossem libertados eventualmente, ainda assim permaneceriam na vida de pecado. Você conhece pessoas como este ladrão? Será que você já conviveu com alguém assim? Que erra, mas encontra sempre uma justificativa, nunca reconhece a necessidade de mudar, de abandonar o erro. Eu roubo, mas só dos ricos. Eu sou Robin Hood. Diante dos romanos, dos políticos, muitos judeus, seitas inteiras como os sicários, entendiam que era justo e legítimo se mobilizarem contra o sistema. Pois hoje existe um punhado de cristãos que acha bonito depredar instituições, tocar fogo no STF, acha bonito defender a morte para autoridades, como se Cristo fosse operar sua obra dessa forma, por mãos manchadas de sangue. Que tipo de condenação nós temos levantado para com crimes que igualmente se arvoram de justos, mas na realidade são igualmente condenáveis? Alguém que diga, eu roubo, mas porque eu preciso. Afinal, eu e minha família temos esse direito de ter, porque os patrões exploram tudo que temos. Eu roubo porque eu não sou bobo. Se todo mundo leva vantagem, por que só eu vou ficar para trás e não me aproveitar também? Deus, se é que existe, dizem essas pessoas, tem coisas maiores para se preocupar. Por exemplo, assassinos monstruosos, refugiados de guerra, fome na África. Não vai se portar com um injustiçado como eu, um ladrão. E ainda, alguns até se arvorando de um retorcimento de um dos atributos mais maravilhosos de Deus, que é o seu amor e a sua eterna bondade, ao dizerem, Deus é amor. Ele vai entender minhas necessidades. Sou apenas mais um cleptomaníaco, um ladrão. O inferno não é para mim, é para pessoas piores. O pecador persistente, ele encontra sempre uma justificativa. Eles racionalizam e justificam seus erros. Se é um alcoólatra é porque foram cruéis e experimentaram diversos traumas. Se é entregue à escravidão dos vícios, é porque sua família foi injusta. Se rouba da empresa é porque o patrão não lhe valoriza. Se xinga e briga e é impetuoso é porque sempre é provocado. Se é adúltero é porque ninguém é de ferro. Sempre a culpa está no outro e nunca nele. Por que não salvas a ti mesmo e a nós? Se é que és o Cristo. Porém, muitos de nós, diante da cruz, temos tido esse mesmo comportamento. Errático, perverso e condenável. De acharmos que ao olharmos para a cruz, podemos exigir algo dela, como se tivéssemos pagado o preço que somente Ele podia pagar. E, portanto, somente Ele podia pagar. Nossa aproximação dele sempre precisa ser em humilhação. E quando destoamos disso, você vai estar no hall dos ladrões à esquerda da cruz de Cristo.
Como você tem justificado seu pecado? Como é que você tem culpado as circunstâncias? A culpa é dos outros, é do sistema, é da sociedade, é do capitalismo, é do comunismo, é dos ismos. É importante meditar no que Paulo nos ensina sobre isso em Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2 e 15 e 16. Vamos ver na nossa Bíblia? Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? E nos versos 15 e 16 ele nos conclui esta ideia dizendo: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nós somos convidados pela graça, já salvos em Cristo Jesus, a viver uma vida digna diante do Senhor, operosa, de bons frutos na sua obra, de compromisso com o seu reino, para que possamos refletir quem tem o domínio e o senhorio sobre o nosso coração. Há uma cruz entre a terra e o céu. O sangue do justo escorre para lavar o pecado do injusto. Isso também é objeto das anotações de Paulo na carta aos Romanos. Porém, a morte de Jesus abre uma porta no céu ao pecador arrependido. Melhor dizendo, nos garante lá um lugar, porque aqueles a quem ele comprou de forma nenhuma serão arrebatados do seu aprisco. Cristo ofereceu-se para morrer em meu lugar. Eu é quem deveria estar naquela cruz, você também. E ainda assim não seria suficiente para saldar a dívida diante da justiça de Deus, pois não somos habilitados, perfeitos para atender às exigências da lei de Deus. E nunca seríamos, como nunca seremos. Somente o Filho perfeito, obediente, puro e imaculado, pelo seu sangue poderoso, humano e também divino, foi capaz de quebrar as nossas condenações e nos dar salvação irrevogável. Este sacrifício não precisa ser repetido. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós não estamos repetindo o sacrifício, estamos relembrando, como ele mesmo disse, está escrito na frente desta mesa: fazer isto em memória de mim, para anunciar o seu reino. O que eu tenho feito diante da cruz? Você tem agido de que forma quando olha para o que ele fez por ti? Obedece ou ignora? Você olha para a cruz e está muito ocupado cuidando da sua vida. Ou será que você zomba? Eu não pedi que ele fizesse o sacrifício. Eu já ouvi isso algumas vezes. A culpa é dos judeus. Foi eles que se mancomunaram para denunciar a ele, a Pilatos. A culpa foi dos romanos, outros diriam. Não é minha, não tem nada a ver com isso. Eles é que o crucificaram, não exercendo o controle dos temores da proximidade do feriado da Páscoa em Jerusalém, optando pela via mais fácil, sacrificando aquele arruaceiro de Nazaré. O que você tem feito perante a cruz? Zombado, ignorado, fugido? A cruz exige de nós uma atitude. Cristo, na realidade, já nos deixa isso bem claro, antes mesmo de passar por ela, apresentando aos seus discípulos a necessidade dela na caminhada cristã, ao dizer: se quisermos segui-lo, precisamos tomar nossa cruz e ir após ele, negando-nos diariamente, negando os desejos, os prazeres, os anseios da nossa carne. Arrependimento, confissão, quebrantamento, humilhação. A busca do perdão dele, pelos menores detalhes, e até mesmo por aquilo que você acha que é certo, mas que é pecado. Ele nos revela para que mudemos e tenhamos o nosso coração grato por tanto amor imerecido.
contando a todos sobre a grandeza da obra sacrificial do amor que nos trouxe a paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo jaz nas trevas do pecado, porém Deus apresentou a luz ao mundo. E a sua resposta para o pecado, e ela esteve selada com a assinatura da cruz. Sobre a reação de cada um, Deus, o nosso Pai, perguntaria a nós: como temos nos comportado diante da oferta do Filho? Judas se perdeu na mesa da ceia, enquanto o ladrão se salvou na cruz. Nunca foi sobre o lugar, e sim sobre o coração. E veja só o que nos diz J.C. Riley. Na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Você vai ouvir por aí. Fica tranquilo, no final de tudo, todo mundo vai ser salvo. A doutrina do universalismo, ela é tão satânica que ela coloca no nosso coração essa falsa compreensão de que Deus não é justo. Ao dizermos isso, estamos dizendo que o Senhor é injusto, pois Ele salvaria indistintamente a todos, e para isso anula-se a necessidade da cruz. Pois se salvaria Ele a todos, não era necessário que o seu filho fosse imolado no madeiro. Mas o cordeiro foi entregue, justamente porque existia um propósito de salvar alguns, aqueles que o Pai lhe deu. Como na oração sacerdotal de João 17 nós temos conhecimento. Não há ilusão diante da cruz, porém não pode também haver desespero, pois mesmo diante daquele cenário de horrores, o Senhor operou com a sua graça, como pode operar ainda hoje, na sua e na minha vida. O dia da mesa do Senhor, o dia da ceia do Senhor é também um dia de lembrança de que a cruz é um convite para percebermos que o maior amor do mundo, ele não foi oferecido através de conquistas militares e terrenas, mas foi oferecido através da morte e da ressurreição. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos refletir nestes exemplos dos dois ladrões, nos comportando, obviamente, como o segundo, não como o primeiro, tendo diante do Senhor nosso coração humilde e devotado à sua palavra, e saindo adiante do exemplo daquele pecador persistente, pois seu destino, na realidade, foi muito pior do que ele imaginava, com toda certeza. É chegado o momento de nós celebrarmos a mesa do Senhor.